E aí, gente da Science aqui, a gente vai para a aula 23 do nosso curso sobre economia. A gente vai falar de novo sobre a teoria do W.H. Hutch, no livro dele, The Theory of Idle Resources, ou a teoria dos recursos ósseos. E hoje a gente vai falar sobre alguns temas no que a gente já viu, né? Então, por exemplo, você tem a noção de depreciação. O que é depreciação? É quando um asset ele perde o seu valor ao longo do tempo. Normalmente você tem índices e porcentagens de depreciação de um asset. Vamos supor que você tem uma academia e as máquinas ali, elas têm um tempo de não só manutenção, preço de manutenção, mas um preço de tempo de vida, de amortização, por exemplo. E tem um custo contínuo que você tem que lidar com elas. Então é uma porcentagem associada ao quanto ela deprecia ao longo do tempo e quanto você vai ter que gastar com isso, né? E porém, o custo de a depreciação é um custo de produção, mas ela não é uma causa de não valor ou valorness. Ou não valor, né? Vamos traduzir dessa forma. O que significa isso? Isso aqui é muito importante para a teoria. Um não valor, algo que não tem valor, é algo que não necessariamente que ela não tem valor de capital. Porque às vezes, por exemplo, tu tem uma máquina, tu pode vender ela. Vamos supor que tu pode vender ela por 2,5K, essa máquina específica, na academia. Só que você tem um custo com ela. Vamos supor que o custo mensal com ela de manutenção, cada 3 meses, vamos supor que você paga uns R$ 300 aí, nessa máquina específica. R$ 300 é muito dinheiro, né? Vamos supor que seja R$ 30, enfim, não importa. Cada mês, agregado de custo para ela. Vamos supor, é um exemplo assim, quem tem uma academia vai saber o custo para cada uma. Mas você tem um custo contínuo com ela específica e com várias no geral. Então, reparo ali, acolá, você paga uma pessoa para corrigir coisas ao longo do tempo, peças e tal. E, basicamente, tu tem a relação do quanto ela produz na sua academia em relação da eficiência e gosto das pessoas por aquela máquina e do preço de venda dela, porque vamos supor que ninguém está usando aquela máquina. Então tu pode ganhar 2,5K vendendo ela, ou tu pode continuar consertando ela e deixando lá ela parada, mas ninguém usa. Então você tem uma relação de não produção, não valor dela em relação a outras, né? Então talvez uma máquina, vamos supor que essa daqui é a máquina 1, essa daqui que a gente está falando de 2,5K, seja menor em questão de utilidade que uma máquina 2 e que uma máquina 3 seja melhor ainda. Tipo, sei lá, uma leg press é mais importante que outra máquina específica, vamos supor, em relação ao uso, né? Então, se você vê que uma máquina ela não está sendo usada pela maioria, mesmo que você goste dela, por o espaço ser finito na academia, é melhor você trocar. É uma questão de olhar mesmo, de você ter um controle realmente de uso em relação a isso, né? Então, no caso, seria melhor vender ela para colocar outra, igual tipo, mais uma leg press, mais uma esteira, sei lá, naquele espaço do que uma que não que traz ineficiência ou um não valor que não é um não valor absoluto. O não valor absoluto de uma máquina seria quando ela é inútil. Então, vamos supor que na academia tem uma máquina que ninguém usa. Nunca. Por algum motivo. Não, ela não tá quebrada. Ela tá perfeita. Tá arrumada e tal, só que ela tem um custo que não gera valor. E esse não valor, ele pode ser não necessariamente é medível sempre, porque tu não consegue medir utilidade, mas você pode medir a frequência que as pessoas usam aquilo. Então, ela não produz, aqui eu vou ter que pôr em inglês, tá? No positive scrap value, é o termo que ele usa. Ou seja, ela não dá um retorno positivo de capital K. Ela não dá um retorno positivo, ela dá um retorno negativo, ela é ineficiente. Então é melhor você vender, porque ela é ineficiente. Numa situação de produção de café, por exemplo. Vamos supor que uma máquina, ela produz 50K de café mês. M1. Então M1, ela produz 50K de café no mês. Porém eu tenho outra, que é M2,
ela produz 150k mês. Porém, minha cota de produção atual, de que eu consigo vender, vamos supor, então minha venda atual ela chega a 75k. Vamos supor que eu tenho duas máquinas, eu tenho espaço para duas máquinas que produzem café. Seria melhor eu comprar duas M2, uma M2, ou eu posso comprar duas M1, por exemplo, e só produzir 100k. Aí eu consigo de repente ir a 100. Vamos supor que o preço da M2 ela é mais do que. Tipo, você consegue comprar duas dessa máquina aqui e sobrar dinheiro, só que essa daqui tem que pagar mais. Só que tu não produz 150k, tu vai ter um ócio aí, um, um ócio de não produção de 75, né? Então 75k que você não vai usar pra nada. Então vale a pena se o custo aqui for muito alto? Então a questão talvez seja melhor você ter duas M1, uma máquina talvez inferior, né, mais antiga e tal, produzir, tipo, você fica com 25 de ócio, né, 25 que você não produz na sua capacidade total, do que de 75. Porque pensa, olha o quanto você está gastando a mais numa máquina para ter uma produção que não né, é necessária, né? Então às vezes a pessoa fala, eu vou investir numa máquina melhor porque ela produz mais. Mas se você não consegue vender o que você produz, então você tem um ócio. Ócio também por exemplo, tem um ócio da máquina que ele é bom. Porque, por exemplo, vamos supor que tem uma demanda muito grande nesse momento, nessa season de café, e aí a minha produção tem que agora ir para 100k, ou 125k, por exemplo. Só que eu tenho duas M2, M1, por exemplo. Então minha cota de produção atual é 100k. 100 mil, né? Então minha produção agora é 100 mil. É o máximo. Eu não consigo chegar a 125. Ou seja, eu vou ter não venda de 25k. Então eu poderia vender mais, só que eu não vou vender. Esses valores não são absolutos, tá? Isso é uma estimativa. Vamos supor que você faz uma estimativa e você poderia vender mais. Com a pesquisa de mercado, né? Então, talvez teria sido melhor comprar M2, né? Que aí, nessa season, você poderia ganhar mais. Só que tudo é uma questão de longo prazo, né? Tem que ver a questão de custo-benefício e de maximização de lucro, né? Porque seu objetivo aqui é maximizar o seu lucro, que é profit, né? Das suas vendas, certo? Essa notação que vocês já estão acostumados, né? Aqui é a produção de produto final, que é lucro, profit, e aqui é maximização. Tu não consegue maximizar o lucro exponencialmente para sempre, mas tu não consegue maximizar o lucro no ponto máximo, né? Mas tu quer o máximo possível maximizar seu lucro e minimizar seu custo, né? Tu quer minimizar seu custo em capital, em termos de capital. C de custo. Então tu quer maximizar seu lucro e minimizar seu custo. Só que tu tem que entender a relação de depreciação, custo da operação, das máquinas, funcionários, etc. E o seu retorno disso, líquido também. Porque às vezes essa escolha pode afetar a sua maximização do lucro. E isso pode ser ruim para a própria empresa, obviamente, por razões óbvias. Então, tu tem essa relação, né? Outro ponto, aqui eu vou deixar um print para quem quiser tirar um print. Outro ponto é que você tem a relação de que uma expansão e contração de produção. A quantidade de capital pode permitir uma expansão também, tá? Então, às vezes você vai precisar de um capital, por exemplo, para você aumentar o tamanho da sua academia, para dar um exemplo de academia, eu preciso de capital, certo? Preciso de mais capital para expandir. Esse capital pode vir através de empréstimos, a uma certa taxa de juros. Então, preciso de uma certa taxa de juros inicial de empréstimo, que é interest rate aqui, taxa de juros. Interest é juros em inglês. Então, basicamente, o que você quer aqui é achar uma forma de alocar capital
para comprar uma máquina, né? Então, vamos supor que você compra uma M1. Agora a gente tá falando sobre academia, né? Então, a questão é, o grande ponto de você comprar ela é você tentar expandir o seu repertório, né? Se fosse no caso de café, tu quer expandir a sua quantidade de produção. No caso de academia, tu quer expandir o seu repertório de qualidade da sua empresa, né? Até porque o valor daquela máquina, ela agrega um valor como ativo dentro da empresa. Então, o seu número de ativos cresce, embora tu tenha o passivo do juros, né? Tu tem que pagar, né? Tudo bem, mas tu tem um ativo a mais, além do passivo que você tem que pagar, depois você paga e tal. Mas a grande questão é que tu pode ter uma expansão que pode ser um benefício para o negócio, né? Então, só que também você pode ter uma contração. O capital ajuda a expandir, mas também você pode ter uma contração. Opa, peguei errado. Pode ter uma contração também. O que é uma contração? Ao invés de mais uma coisa expandir, ela diminui, ela contrai. E essa contração, ela pode ser uma contração de produção, por exemplo. Então, vamos supor que, por motivos de otimização de lucro, tu quer, por exemplo, você tem que produzir menos para você atender uma demanda que está, no caso, por exemplo, vamos supor que tu produz 75k e só consegue vender 50. Se eu produzir os 75k, o que acontece? Vou ter prejuízo, né? Porque um monte de 25k vão pro beleléu, né? Vão virar deadweight loss, vão virar lixo que você não pode usar pra nada. Tu pode fazer uma contração na sua produção. Tu pode produzir menos para você ter menos custo de produção, porque tu deixou de produzir 25k e vender tudo isso a um preço até maior, em alguns casos. Então, não necessariamente num monopólio, mas a questão é que às vezes a empresa ela pode decidir produzir menos para gerar mais. Eu vi um post recentemente no G4 Capital que eles falaram sobre, não sei se era a Gucci ou a Hermes, que elas queimavam bolsas, né? Que estavam defeituosas, né? Queimavam bolsas. Queimar produto, né? Eles queimavam o produto deles. Só que você pode falar, mas quanto mais produtos, mais eles vendem. Mas a questão é que é uma questão de controle lá da qualidade, etc. Só que tinha um prejuízo para eles. Então tinha uma margem de erro de bolsas não no nível correto e isso poderia gerar uma, uma questão, nossa, mas eles estão destruindo seu próprio produto. Mas isso aprecia muito mais o valor deles. Então às vezes uma contração não necessariamente seja ruim de uma expansão. Mas o grande ponto é que para você expandir sua produção, tu precisa de mais capital normalmente. Para você aumentar seus fatores de produção ou eficiência de produção. De repente você tem um setor de pesquisa e desenvolvimento na empresa e você produz um produto de uma forma melhor do que os concorrentes, né? Por isso que, por exemplo, empresas de microchips, como da Nvidia, Taiwan, os semicondutores de Taiwan, né? Que é uma empresa muito forte, entre outros, podem produzir produtos cada vez melhores, né? Mas só que tu tem que precisar de capital inicialmente, uma certa taxa de juros ou poupança. E essas relações de contração e expansão também regem esse ócio, né? Só que também, nessa expansão, tu também pode acabar adquirindo recursos sem valor, né? Então tu pode, de repente, fazer um investimento que é uma bosta. Por exemplo, recentemente, a Netflix comprou a HBO. Comprou a HBO. HBO não, perdão, Warner. Bilhões de dólares envolvidos aí. O que eles esperam é uma apreciação do repertório deles em relação ao conteúdo de streaming. O não valor seria os conteúdos no HBO Max ou na Warner que são ruins. Tem filmes e coisas que são do conteúdo dele que não geram tanto valor, ou quase nenhum valor, que ninguém assiste, talvez. Só que o que não gera, esse não valor, talvez, não seja maior do que o que gera valor.
Então, você tem coisas que geram valor e que não geram valor dentro do contexto dos produtos de uma empresa, né? E foi uma expansão da parte da própria Netflix, é, o que teve que ter bilhões de capital, né? Então, bilhões em capital. Não sei se eles pegaram também uns juros aí nessa relação. Não sei como foi pago exatamente, né? Mas expansão de empresa tem vários fatores. Mas o grande ponto é que em toda forma de produção você tem ócio, você tem ineficiência, você tem coisas que não estão sendo feitas, não necessariamente sendo uma coisa ruim, né? Então, tem coisas que não têm valor, que são recursos sem valor, e recursos que não produzem um capital positivo, né? E normalmente uma empresa ela tem que tirar todo tipo de coisa que ela tem que é inútil, jogar fora às vezes. Eu lembro de um exemplo de uma empresa no O Sócio, eu acho que o nome do. Não era O Sócio, era alguma coisa assim. Era um programa americano, que foi uma empresa de marcenaria muito grande. E a chefe da marcenaria, ela tinha muito item inútil, tipo móveis que não foram vendidos ou partes que não era, que tava tipo tinha tipo um galpão em cima da da onde era produzidas as coisas da indústria, que ficava um monte de coisa inútil, cadeira, um monte de coisa. Tudo isso tem o valor de venda, talvez. E ela deixava lá porque ela tinha uma questão talvez emotiva com aquilo que ela queria, com produtos que ela fez e tal, na empresa e tal. Inevitavelmente, o cara lá do programa é tipo um pesadelo na cozinha, só que de empresa, né? E aí ele. Acho que o nome em inglês é The Profit. Vou pôr aqui, ó. Eu acho que é The Profit. Que é um empresário muito famoso que faz essas. Estilo pesadelo na cozinha, só que pra empresa. Ele não vendeu, ele simplesmente jogou tudo fora. E a pessoa até chorou e tal, mas ela sabia que tava certa, né? Então ele jogou tudo que era inútil, que não tinha valor, que não criava positive scrap value, né? Net positive scrap value, um valor líquido de retorno, porque é inútil. E você tem que identificar o que é inútil, o que é literalmente capital ocioso que não produz nada. Que você não tem hiring value, pra gente já terminar essa parte. Então, no hiring value. Nenhum valor de você alugar aquilo ou no sale value, que é de venda. Então não tem nenhum valor, tipo, pra você usar aquilo em qualquer questão. Tipo, se você pegasse aquela cadeira lá, você poderia talvez, sei lá, dar pra alguém doar, mas enfim. Por exemplo, eu lembro que uma vez, pra terminar, eu decidi, eu tava saindo de um curso, eu desci do ônibus, eu tava o ponto lá, então tava o ponto aqui, tinha tipo um ponto era assim, e tinha um sofá assim, aqui, né? Deixa eu desenhar o sofá aqui. Então tinha um sofá ali. O sofá todo furado, né? Que valor aquele sofá tem todo rasgado no meio da rua pras pessoas, né? Nenhum. Por quê? Porque não tem nenhum valor positivo que pode gerar de utilidade para a maioria das pessoas. Então é lixo, né? Não tem valor. Talvez você pode reciclar aquilo, partes e tal, mas a grande questão dessa teoria também é a relação de maximização de lucro e minimização, que às vezes um capital fixo pode estar ocioso e inútil. Por exemplo, vamos supor que alguém tem uma propriedade e não consegue vender. E ninguém mora nela, ninguém faz nada nela. Ela está depreciando de valor ou não, depende da área. Se for bem cuidado, pode até estar apreciando, mas ela não tem nenhum valor real sendo gerado no momento, do ponto de vista prático. Então, não tem valor positivo, né? Uma terra, por exemplo, produtiva que nem faz nada, ela tem valor, mas no momento ela temporariamente não tem valor. Não está gerando valor. Embora ela tenha, se alguém vender isso. Então, é isso. Não sei se ficou claro, mas é basicamente isso.